E se eu te contar que existe um espaço na maçonaria para jovens como vocês, jovens que têm bastante a aprender? Nesse espaço você vai se desenvolver, vai amadurecer e fazer amigos, mas não só amigos na sua cidade, como também na sua região, quem sabe até mesmo no estado e mais além, dependendo do quanto tempo você vai passar neste ambiente. Se você quer saber, eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando da Ordem Demolei, um local que foi abençoado por Deus, um local que mudou a vida de tanta gente e que pode mudar a sua. Em nossas fileiras, a gente tem bastante exemplo de pessoas que foram transformadas, que viraram bons líderes em ambientes políticos e que também se tornaram, com certeza, ótimos profissionais e pais bem-sucedidos e exemplos em casa. Mas diz aí, você conhece a Ordem Demolei? Ou melhor, o nome Demolei? Por que esse nome Demolei? Primeiramente, esse nome ele vem de Jacques de Molay. Ele era um templário e Molay era a região em que ele fazia parte, que ele nasceu. Então ele era de onde? Exato, ele era de Molay. Se diz então Jacques de Molay. Mas então, o que era esses Demolays? O que é essa ordem? Eu não estou entendendo. Se você conhece a maçonaria, sabe que dela existem ordens paramaçônicas. Essas ordens, elas são patrocinadas pelos tios maçons, que fazem o que? Parte da maçonaria. Então, uma dessas ordens paramaçônicas é a própria Ordem Demolei, que é para jovens do sexo masculino como você, sendo assim, jovens de 12 a 21 anos, na qual você, para fazer parte, você tem que ter alguns requisitos, como acreditar em algum Deus, pois a fé na Ordem Demolei é necessária, ser um bom jovem, né? Porque se você não for um bom jovem na Ordem Demolei, vai dar um prejuízo na gente. Afinal, querem bons jovens para que os jovens possam se ajudar a melhorar. E basicamente você tem que ser indicado, que é bastante importante. É importante falar que também existem ordens paramaçônicas femininas, o que não é o foco desse vídeo, mas tem as filhas de Jó, garotos arco-íris, estrelas do Oriente, entre outras que eu posso não conhecer. Mas assim, entenda que apesar da Ordem Demolei ela ser forte no Brasil, e graças a Deus, né, a Ordem Demolei ela deu início, né, ela engatinhou nos Estados Unidos, junto com a força do tio Frank Sherman, que era um maçom muito gente boa, né, uma pessoa de bem. E já no Brasil ela veio depois pelo tio Alberto Mansur. Então, tipo assim, se tio Alberto Mansur ele era muito forte no Brasil, a Ordem Demolei, quando ele era vivo, tio Frank Sherman ainda era muito forte nos Estados Unidos e a nível global, já que a Ordem saiu dos Estados Unidos para o mundo. Dentro da Ordem Demolei existem cargos. E o que a gente faz nesses cargos? Bom, nesses cargos os meninos podem aprender sobre um pouco de liderança, compromisso com coisas sérias e realizar trabalhos, né, para a gente se ajudar e a gente amadurecer. Então, sendo assim, a gente tem diversos cargos dentro da reunião ritualística para poder acontecer. Todos os cargos são de mestre conselheiro, primeiro conselheiro, segundo conselheiro, o primeiro diácono, o segundo diácono, os mordomos, que são 2, o orador, o escrivão, o tesoureiro, o sentinela, o capelão, o mestre de cerimônias, porta-bandeira, os hospitaleiros, preceptores. Então esses são os cargos nas nossas reuniões, sendo que só peça de 12 cargos. Os outros são outras funções, mas não necessariamente são os obrigatórios para uma reunião ritualística funcionar. Claro que em época de iniciação, outros cargos também são importantes e são necessários. Não devemos esquecer de forma alguma o cargo de organista, pois é dele que sai o som da nossa reunião, as músicas, aquilo que deixa a nossa reunião mais animada. Nossa ordem, ela conta com eventos como o Congresso Estaduais da Ordem Demolei, conhecido como CEODS, os Congressos Nacionais da Ordem Demolei,
conhecido como cenotes, além de encontro de lideranças como os zelotes e além de outros, e até encontro com os irmãos cavaleiros dos seus priorados, os cavaleiros da cavalaria, que é a extensão da Ordem de Molay, a nossa querida cavalaria. Então, nas nossas reuniões também é comum e obrigatório, né, a presença dos tios maçons. Dificilmente existe um capítulo que não tenha a presença de um tio maçom. Eu acharia muito difícil conhecer um capítulo sem. E esses homens têm a função de nos auxiliar, aconselhar e ajudar. Se você se tornar um Demolay, você vai fazer parte de um capítulo. Mas o que é um capítulo Demolay? A junção de diversos Demolays na maçonaria que você faz parte se chama de capítulo. Aí assim, cada maçonaria que tem ordem Demolay, ela tem seu capítulo. Em cada cidade com a ordem Demolay, o capítulo recebe um nome diferente. Você está entendendo? Exemplo, o primeiro capítulo do Brasil, ele se chama Capítulo Rio de Janeiro, número 001. O meu capítulo é o Príncipe das Virtudes, número 550. Mas e aí? Você sabe que a Ordem Demolay e seus membros, eles são bastante fortes com filantropia, doação de cestas básicas, porque todo mês a gente tenta fazer uma doação, sem contar a atividade que a gente realiza no final do ano, o Natal Sem Fome, além do Dia das Crianças, o que é bastante interessante, pois no Dia das Crianças a gente pode doar brinquedos e organizar um lanche em lugares mais necessitados. Se você de fato quer ser um Demolay, você cumpre com os requisitos, então procure nas redes sociais pelos capítulos de Demolay na sua cidade ou pelas maçonarias, né, as lojas maçônicas. Procura pelas lideranças, os mestres conselheiros ou outros irmãos que possam te ajudar na sua iniciação. Indicação também. Também é importante falar que Jacques de Molay, ele foi o último grão-mestre de nossa Ordem dos Templários, né? Uma ordem que então foi extinta há muito tempo atrás, e ele preferiu morrer a trair os seus irmãos, mesmo sendo injustiçado pelo rei Felipe o Belo, a Inquisição, e ele acabou sendo queimado na fogueira junto com Geoffrey de Charney. E o que é algo bem forte para prestar atenção, né? Só para você ter uma ideia, ele foi torturado por muito tempo, anos, e mesmo assim ele foi fiel a seus irmãos, seu juramento, apesar de não lhe restar mais nenhuma força no corpo. E foi uma verdadeira pessoa de bem, né? Porque tipo, ele foi com os ensinamentos da ordem até onde não podia mais ir e fez o grande sacrifício. Por isso, um grande homem. A Ordem Demolay, ela foi criada lá em 1919, já faz mais de um século, muito tempo. Afinal, o tio Frank Shermaland, ele foi informado de um jovem, que seu nome era Louis Gordon Lawler, de forma que o jovem fosse seu pupilo, através da orientação, questão de emprego. Afinal, ele já não tinha mais seu pai, e a mãe de Louis, ela ia precisar de ajuda em casa, e toda mãe quer ver o filho amadurecer. Então assim, tempo depois, mais jovens aparecem na vida do tio Frank Shermaland, e assim vai nascendo, dando início, engatinhando para a Ordem Demolay, né? Vai começando pelo clube, que antes não era ordem, era um clube, e eles vão se reunindo, e com a supervisão de um adulto, que é o tio Frank Shermaland. Isso tudo foi após a Guerra Mundial, né? Então, jovens que perderam seus pais, eles precisavam de alguma forma de um modelo masculino e uma referência paterna. Consegue perceber então o sucesso da Ordem Demolay? Ela é algo bom, é algo útil, faz a diferença, e mesmo que você não precise dela, você pode ser um jovem melhor, você pode ser um Demolay, para que ainda então se torne melhor, mesmo que você ache que não precisa. Então seja um Demolay, pois não é qualquer coisa, é uma oportunidade.